Professor Gilberto Santos, mais uma videoaula, dessa vez videoaula de análise combinatória, aulas da apostila de análise combinatória. As minhas videoaulas seguem as minhas apostilas, então logo abaixo desse vídeo tem a apostila de análise combinatória, baixem essa apostila, ela está em PDF. Nessa apostila tem todo o conteúdo de análise combinatória, tem exemplos, tem exercícios propostos, tem exercícios de vestibulares. Todos os exercícios e exemplos que nós vamos resolver nessa videoaula está na apostila. Então é importante você ter a apostila, baixe a apostila para sistematizar os seus estudos. Permutação simples. Essa é a segunda aula de permutação simples. Então, se você não assistiu a primeira aula, na plataforma que está postado esse vídeo, procure a aula 1 de permutação simples. Então, nessa videoaula, eu separei dois exercícios propostos, 48 e 49 da apostila. Questão 48, letra A. Quantos anagramas tem a palavra editora? Letra B, e que começam com a letra A. Letra C, que começam com A e terminam com E. Vamos resolver a letra A da 48. Quantos anagramas tem a palavra editora? Em primeiro lugar, anagramas. Todas as vezes num texto que a gente lê anagramas, o que significa anagramas? Olha aí. Permutação, guardem isso. Todas as vezes, num texto, quando aparecer a palavra anagramas, trata-se de permutação, beleza? Então a letra A pede para permutar as letras da palavra editora. Quanto é o N e quanto é o P? A gente já sabe que trata-se de permutação. Vamos conferir o número de elementos dados. Vamos conferir o número de letras da palavra editora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Então, vai se tratar de permutação de 7. Essas 7 letras da palavra editora é o N. E essas 7 barrinhas aqui embaixo, ó, é o P. Então, o N é 7. O N vem daqui, ó, das letras da palavra editora. E o P é 7. O P, ó, vem daqui, ó. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica direitinho o N7 e o P7. Professor, mas como assim eu sabia que o P era 7? Porque trata-se de permutação. Permutação, o N tem que ser igual a P. Sim ou não? Isso nós vimos na última videoaula. E como o senhor sabe que é permutação? Por causa da palavra anagramas. Então, por ter a palavra anagramas, é permutação. Confira o número de letras da palavra editora. 7 letras. É o N. Se o N é 7, o P é 7. Bem aqui, ó. O P é 7. Por que o P é 7? Porque é permutação. O P tem que ser igual ao N. O N tem que ser igual ao P. Então, isso trata-se de uma permutação de 7. Olha aí. Bom, o resto é cálculo. Permutação de 7 é 7 fatorial. Seguindo a fórmula aqui, ó. Permutação de N, N fatorial. Então, sempre vai aparecer a fórmula aqui para nós. Então, permutação de 7 é 7 fatorial. Aí, desenvolve esse 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5.040. Resposta, podemos escrever 5.040 anagramas com a palavra editora. Pronto, está feita a letrada 48. Vamos para a letra B. Para entender a letra B, temos que ler a letra A. Quantos anagramas tem a palavra editora e que começam com a letra A. Então agora, ó, vai ter que começar com A. Começar com A, o A vai ficar fixo, bem aqui, ó. E aí, olha, vamos ver alguns exemplos práticos de permutação. Permutar é trocar de lugar. Então vejam só, a menina e o menino. Se eles permutarem, olha o que vai acontecer. Eles vão trocar de lugar. Permutar é isso, pessoal. Permutar é trocar de lugar. Simples assim. Eu poderia botar mais meninos. Olha, um menino e 2 meninas. Se eu falar para eles permutarem, eles vão trocar de lugar. Isso é permutar. Trocar de lugar. E se fizéssemos com letras, em vez de menino e menina? Por exemplo, permutar as letras da palavra amor. Permutar é trocar de lugar. Então vamos trocar, portanto, a posição das letras da palavra amor.
E aí quando a gente troca a posição das letras da palavra amor, troca a posição do A, do M, do O e do R, a gente consegue criar outras palavras. Então vejam, maior, Oan, Roma e assim por diante. Mora, olha aqui embaixo, Mora, Omar. Algumas fica até ruim de pronunciar, né? Mas já deu para perceber o que está acontecendo aí. A gente está trocando a posição das letras da palavra amor. São as mesmas letras. Isso é permutar. E detalhe, veja, não repete letra aí. Então concorda que permutação é arranjo. Certinho. Beleza? Então guardem isso. Permutar é trocar de lugar. Permutar é trocar de lugar. Ah, detalhe. A palavra amor tem 4 letras. Então, isso vai ser uma permutação de 4. Está aqui embaixo, ó. Permutação de 4. Permutação de 4 é 4 fatorial. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Aí vamos conferir para ver se é verdade. Vamos ver quantas palavras a gente consegue formar com as letras da palavra amor. Vamos ver, vamos conferir, ó. Vamos conferir na horizontal. 1, 2, 3, 4. Agora vamos conferir na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24. Olha aqui, 24, certinho. Então é verdade, olha. Quando a gente faz pela fórmula da permutação, a gente consegue chegar à conclusão que se formam 24 palavras com as letras da palavra amor. Como nesse quadro já está feito, todas as possibilidades, a gente confere e também dá as 24 possibilidades. Então, de uma maneira ou de outra, a gente chega no mesmo resultado. Claro que é legal uma tabela como essa para você visualizar o que está sendo feito. Mas na prática, na hora de resolver um exercício, é muito mais fácil você utilizar uma fórmula como essa aqui, ó, e chegar num resultado do que você construir uma tabela como essa e ter que fazer cada possibilidade de resultado. Claro que fazer uma tabela como essa dá muito mais trabalho, mas a tabela serve para visualizar esse 24 aqui, ó, que está aqui embaixo. São 24 palavras formadas com as letras da palavra amor. Beleza? Permutar é trocar de lugar. Vamos lá. Voltando para a questão 48, letra B. Quantos anagramas tem a palavra editora e que começam com a letra A? Então, o A vai ficar fixo aqui, ó. Porque todas as palavras formadas têm que começar com o A. Mas por que isso, professor? Porque está no texto. Começam com a letra A. O A vai ficar fixo, bem aqui no início, ó. Na primeira casinha, pergunta, o A vai permutar? Em outras palavras, o A vai trocar de lugar? Resposta, não. O A não vai trocar de lugar, porque o texto pede que comece sempre com A, comece sempre com a letra A. Então, o A não vai trocar de lugar. Se o A não vai trocar de lugar, o A não vai entrar na permutação, pessoal. Então, olha só. Se o A não entra na permutação, tira o A. Olha aqui no alto, aqui, ó. Editora, no alto aqui, ó. Está riscado o A. Tira o A. O A não entra na permutação. Então, quanto será o N e quanto será o P? Tirado o A, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o N é 6. 6 elementos dados para ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lugares. O N é 6 e o P é 6. Tá aí, ó. N6 e P6. Portanto, será permutação de 6. Olha aí, permutação de 6. E o resto é cálculo. Permutação de 6 e 6 fatorial. Já apareceu a fórmula aqui, ó, para nós, ó. Sempre vai aparecer a fórmula, tá? Bem aqui para nós. Permutação de 6 a 6 fatorial. Desenvolve o 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Resposta, podemos escrever 720 anagramas com a palavra editora que comecem com a letra A. Pronto, está feita a letra B da 48. E a letra C, que começam com A e terminam com E. Então vejam agora, está fixo A e está fixo E. Vai sempre ter que o A está aqui, porque começa com A, e sempre o E vai ter que estar aqui, porque termina com E. Pergunta, o A e o E entram na permutação? O A e o E vão permutar? Resposta, não, eles não vão permutar, porque permutar é trocar de lugar.
e eles não vão trocar de lugar. Eles sempre vão estar aí. Então A e E não entra na permutação. Olha aí, eu já risquei aqui no alto, olha, na palavra editor aqui no alto, já risquei o E e o A. Então eles estão fora da permutação. Eles não vão permutar. Pergunta, quanto é o N e quanto é o P? Tirado o E e o A, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. O N vai ser 5. E o P? 1, 2, 3, 4, 5. O P vai ser 5. Claro, o N tem que ser igual a P, já que se trata de permutação. Então, olha aí, N é 5 e o P é 5. Então, trata-se de permutação de 5. Olha aí, permutação de 5. E aí o resto é cálculo. Permutação de 5 é 5 fatorial. 5 fatorial desenvolve 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120. Pronto. Resposta podemos escrever 120 anagramas com a palavra editora, que comecem com A e terminem com E. A questão 49. Responda. Letra A. Quantos são os anagramas da palavra perdão? Depois a gente vai lendo gradativamente cada item. Então vamos fazer primeiro a letra A. Quantos são os anagramas da palavra perdão? E aí destaquei anagramas. Quando temos essa palavra anagramas, trata-se do quê? Permutação. E aí, olha, já aparece a fórmula, portanto, da permutação. Quanto é o N e quanto é o P? Basta conferir quantas letras tem a palavra perdão. Vamos conferir, está bem aqui ó, no alto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o N é 6. Consequentemente, o P será 6, porque trata-se de permutação. O N é 6, o P tem que ser 6. Olha aí. E como o senhor sabe, porque trata-se de permutação. Olha aqui, ó, anagramas, trata-se de permutação. Então, se o N é 6, o P é 6. Daí, 6 barrinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Então, o N vem das letras da palavra perdão e o P são essas 6 barrinhas aqui embaixo, ó. O N é o total de elementos dados, o P, quantidade de elementos nos grupos que nós vamos formar. Então, trata-se de permutação de 6. E aí o resto é conta, é cálculo, ó. Permutação de 6, já aparece bem aqui a fórmula para nós. Permutação de N é N fatorial, permutação de 6 é 6 fatorial. Desenvolve-se 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. Podemos escrever 720 anagramas com a palavra perdão. Letra B. Quantos são os anagramas da palavra perdão que iniciam com P e terminam com O? Fixa o P bem aqui, ó. Inicia com P e fixa o O no final, para obedecer o que está pedindo o texto. Iniciam com P e terminam por O. Tá? Então, dessa forma, a gente concorda com o texto. Pergunta, quanto é o N e quanto é o P? Veja, bem aqui no alto, já risquei o P, já risquei o O. Por quê? Resposta, porque o P e o O não vão entrar na permutação. Eles não vão trocar de lugar. Eles vão ficar fixos aqui, ó. Fixo aqui o P, fixo o O. Se eles vão ficar fixos no lugar, eles não vão trocar de lugar. Simples assim. Quem fica fixo no lugar, não troca de lugar. Está fixo. Então, restam, vamos conferir aqui, ó. Aqui no alto, ó. Aqui no alto para o lado direito, ó. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. 4 letras para ocupar 1, 2, 3, 4. 4 lugares. N é 4 e o P é 4. Permutação de 4. O resto é cálculo. Permutação de 4 é 4 fatorial. Daí desenvolve-se 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Resposta. Podemos escrever 24 anagramas com a palavra perdão que iniciam com P e terminam por O. Vamos para a letra C. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem? Opa, essa aqui é um pouco diferente. A A e O tem que aparecer juntas. Como será isso? Olha aí. A e O aparecer juntas. Sim ou não? Uma ao lado da outra. E nessa ordem. Primeiro A, depois O. Quanto será o N e quanto será o P? Vejam que eu coloquei uma caixinha ao redor de A e O. Por quê? Porque A e O, elas vão permutar juntas. Uma ao lado da outra. Então parecem irmãos gêmeos, por mais que eles sentem em lugares diferentes da sala, mas eles vão sempre estar juntos. Assim são irmãos gêmeos, pelo menos muitos dos que eu conheço são assim, tá? Então eles vão trocar de lugar também, eles vão permutar, só que eles vão trocar de lugar sempre juntos, tá? Ou então parece aquele casal de namorados apaixonados, trocam de lugar na sala, mas sempre estão
juntos. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, quanto será o N e quanto será o P? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. Como esses dois aqui, ó, o A e o O, vão trocar sempre juntos, a gente conta os dois como um único. Então, 5. 1, 2, 3, 4. E os dois conta como 1. 5. O N é 5 e o P é 5. Beleza? Então, permutação de 5. E aí o resto é conta. Ó. Permutação de 5 é 5 fatorial. Desenvolve o 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120. Podemos escrever 120 anagramas com a palavra perdão em que A e O aparecem juntas e nessa ordem. Professor, análise combinatória, o cálculo é pouco, né? É mais raciocínio. Daí talvez o nome, análise, né? Análise de combinações, de repetições, né? Então é mais raciocínio mesmo, análise combinatória. Letra D. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e em qualquer ordem? Agora apareceu esse em qualquer ordem aqui, ó. Então vamos ver o que vai ser. A e O continuam juntas, mas como eu falei, agora apareceu em qualquer ordem. Então, olha aí, pode ser AO ou pode ser OA, beleza? Qualquer ordem, né? O namorado pode estar para a esquerda e a namorada para a direita, ou vice-versa, a namorada para a esquerda e o namorado para a direita. É mais ou menos essa ideia, tá? E aí, ó, como eles sempre vão estar juntos, então essa caixinha, já sabem, eles vão contar como um único. Os dois vão contar como um. Só que agora existem duas possibilidades, AO e também OA, já que o texto fala em qualquer ordem. Em qualquer ordem, pode ser AO ou pode ser OA. Quanto é o N e quanto é o P? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Permutação de 5, beleza? Professor, mas são dois, ó. São dois porque um é o AO e o outro é o OA. Então serão duas permutações de 5. Olha só, duas permutações de 5. Duas permutações de 5 já vai implicando no cálculo como será lá embaixo. 2 vezes a permutação de 5. Duas permutações de 5. Olha aqui embaixo, ó, 2 vezes a permutação de 5, ó. Estão vendo aqui embaixo? 2 vezes a permutação de 5. Por que 2 vezes, professor? Porque uma permutação é do AO e a outra permutação é do OA. Pronto, o resto é conta. Então vai ficar assim. 2 vezes, olha, repete aqui o 2, ó, vezes aqui, ó. Permutação de 5 é 5 fatorial. 2 repete novamente aqui, ó. Desenvolve o 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Todo esse pedaço aqui, ó. E aí, como tudo isso é multiplicação, eu posso resolver de uma única vez. Multiplicando tudo isso dá 240. Pronto, acabou a letra D. Professor, não entendi. Volta o vídeo e vê a explicação de novo, até entender, tá? Mas o raciocínio é esse aí. Vem a resposta, podemos escrever 240 anagramas com a palavra perdão, em que A e O aparecem juntas e em qualquer ordem. Letra E. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras P e O aparecem nos extremos? Como é nos extremos? Olha, nos extremos, nas pontas aqui, pessoal. Bem aqui, ó, nas pontas, ó. Nas laterais, tá? Nas extremidades, nas laterais, tá? Nas pontas. Isso é extremos. Só que tem outra possibilidade. Poderia também ser assim, ó. Começando com O e terminando com P. Aí obedece o texto. P e O nos extremos. Sendo que aqui começa com P, no primeiro caso, né? Aqui, ó, no primeiro caso começa com P e termina com O. No segundo caso, começa com O e termina com P. Ok. As duas situações obedecem, P e O está nos extremos. Pergunta, P e O vão entrar na permutação? Resposta, não, porque eles estão nos extremos, eles estão fixos. No início e no fim, eles não vão trocar de lugar. Então, quanto será o N e quanto será o P? Vamos conferir. Tirando P e O, vamos conferir bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Para ocupar 1, 2, 3, 4. O N é 4 e o P é 4. Então será a permutação de 4. Sim,
Mas só que são duas situações. Primeiro essa e depois essa. Pois é, duas permutações. Já está aqui, ó. Duas permutações. Uma para a primeira possibilidade e outra para a segunda possibilidade. Mas aí como vai ficar no cálculo? É só fazer 2 vezes a permutação de 4. Já que são duas permutações. Olha lá, 2 vezes permutação de 4. Repete o 2 aqui, ó. Permutação de 4 é 4 fatorial. Repete o 2 de novo. Permutação de 4 desenvolve, que é tudo isso aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, como tudo é multiplicação, multiplica de uma vez só, que dá 48. Resposta: podemos escrever 48 anagramas com a palavra perdão, em que P e O aparecem nos extremos. Pronto, acabamos. Agora, baseado nessas explicações, ficarão 3 exercícios propostos para vocês. 50, 51 e 52 da apostila. A apostila está logo abaixo do vídeo, na plataforma em que você estiver assistindo esse vídeo. Baixe a apostila, procurem lá essas atividades, 50, 51 e 52, e façam os exercícios. Essa foi a segunda aula de permutação. Naturalmente foram questões um pouco mais rebuscadas, não foram aquelas questões primeiras, bem fáceis de aplicação, foram questões um pouco mais elevadas. Está um nível, portanto, bom, inclusive acima da prova do Enem. Já expliquei isso para vocês em outras videoaulas. A gente nunca vai ficar estudando um nível fraco. Sempre a gente vai fazer questões fáceis, médias e difíceis. Se você consegue entender as fáceis, médias e difíceis, ótimo para você. Se você não consegue entender as mais difíceis, a vantagem da videoaula é essa, que você pode voltar ao vídeo quantas vezes você quiser, no conforto da sua casa, e assistir inúmeras vezes até você entender. Eu acho que nesse aspecto, para quem tem acesso à internet, é até melhor do que a aula. Porque na aula o professor explica uma vez, se tu pegar, beleza. Se tu não pegar, já fica a dúvida. E aqui não, você pode assistir 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes você quiser, até você entender. A próxima videoaula de análise combinatória será uma aula de revisão. Só exercícios de tudo que nós estudamos até a aula de hoje, envolvendo questões de vestibulares, tá? Não percam a próxima aula e logo um pouco mais para frente, combinação simples. Falou, galera. Obrigado. Até a próxima. Bons estudos.